Hoje é o nosso segundo vídeo da série de 4 vídeos sobre os mestres da alquimia medieval. E vamos falar um pouco mais sobre o processo de transformação da alma e suas 3 fases: o nigredo, o albedo e o rubedo. 3 palavras que, para muitos, parecem pertencer ao mundo não apenas aparente da química medieval, mas que, na verdade, carregam uma das mais profundas metáforas para a jornada da alma humana, a jornada da nossa vida, a jornada da nossa existência. E antes de começar, eu gostaria de pedir mais uma vez que você assistisse ao vídeo. E se você gostar, deixe seu like, assista aos outros vídeos do canal. Se gostar, siga o canal, deixe seus comentários e compartilhe, né, essa reflexão com quem você acredita que possa estar precisando. Eu acho que isso é o mais importante, é o que eu tento fazer por mim. Eu também gostaria que fosse feito para os outros, né? Então vamos lá. Esses 3 estágios alquímicos não falam apenas da substância, dos metais e transmutação. Eles falam sobre nós, sobre nossa evolução, sobre a forma como lidamos com nossas sombras, nossas purificações e, finalmente, nossa realização plena. Os grandes alquimistas do passado, como Paracelso, Michael Mayer, Heinrich Kunrat e Basil Valentine, viam esse processo não apenas como uma operação externa, mas como uma jornada espiritual e psicológica. E quando o Carl Jung resgatou essa visão, ele mostrou que o verdadeiro ouro da alquimia não estava nos laboratórios, mas na psique humana. Então, hoje vamos explorar essa jornada como um caminho para o autoconhecimento e a plenitude, porque, no fundo, todos estamos atravessando o nigredo, o albedo e o rubedo em algum nível da vida. E aí, a primeira fase, então, como falamos superficialmente no outro vídeo, é o nigredo, que é a morte do ego e o confronto com a sombra. O nigredo é o início da grande obra, representado pela cor preta, é o primeiro passo na transmutação da alma. Em termos alquímicos, ele é a dissolução, a putrefação, a decomposição do que já não serve mais, a morte, né, o vale. O alquimista medieval observava esse processo na natureza, né, e aí quando um corpo morre, ele escurece, se decompõe e ele retorna à terra. Daí por isso o nigredo, a cor preta. Mas a partir desse estágio de caos e destruição, uma nova forma de vida pode emergir. Então esse conceito é profundamente explorado em obras como Aurora Consurgens, né, que é um tratado alquímico medieval atribuído a São Tomás de Aquino, e também em Atalanta Fugens, de Michael Mayer, onde se fala da necessidade da dissolução, né, do desfazimento, da putrefação, da morte, para que ocorra a verdadeira transmutação. Mas vamos pensar nisso dentro de nós, vamos trazer isso para dentro de nós. O nigredo não é apenas um conceito filosófico distante. Ele é aquela fase da vida em que nos sentimos perdidos, quando tudo que acreditávamos ser seguro se desmorona, né? Todas aquelas nossas convicções se desfazem. É quando perdemos um emprego, um relacionamento, uma identidade, uma crença, enfim. É aquele momento de angústia profunda, de crise existencial, de depressão, de desespero. Todos nós já passamos por isso. Jung viu isso como a consolidação da sombra, né, que nós temos em nós mesmos. E aí, que muitas vezes a gente apenas reprime, né? E por que a gente evita isso? Porque encarar, na verdade, a própria sombra é doloroso. Aceitar que nem tudo em nós é luz é doloroso, né? Aceitar que temos medos, traumas, enfim, emoções que a gente tem que esconder do mundo, é algo que o ego luta para evitar, é algo que gera dor em nós. Mas a grande verdade é que ninguém se transforma, né? Ninguém se eleva, ninguém se aprofunda sem passar pelo nigredo. Se não enfrentarmos essa fase, ficamos estagnados, presos em ilusões, presos no medo de perder o que já não serve. No tarô,
O Nigredo é simbolizado pela carta da morte, não no sentido literal, mas como a morte de um ciclo, a necessidade de destruição para a reconstrução, o fim de algo para o recomeço, para um novo começo. Em Dante Alighieri, na Divina Comédia, vemos isso claramente quando o poeta começa sua jornada perdido na selva escura da vida. Um símbolo perfeito para o Nigredo. É um estado onde a psique está caótica, mas que carrega um potencial imenso. Porque é a partir desse colapso que algo novo pode emergir. Bom, e assim, passado a fase das trevas, passado esse início de transformação, vem o albedo, que é a purificação e o despertar da luz. Se o Nigredo é a escuridão, o albedo é o primeiro amanhecer. Então, depois da noite escura vem o amanhecer. Os alquimistas o chamavam de a lavagem, a purificação, porque é quando a mente e a alma começam a se limpar das impurezas, das ilusões e das falsas crenças. Na obra Splendor Solis, um dos mais belos tratados alquímicos do século XVI, vemos imagens que representam esse processo como um cisne branco sobre águas calmas, simbolizando a pureza que começa a emergir depois da tormenta. Jung via o albedo como um momento em que integramos a sombra, ou seja, não negamos nossos aspectos obscuros e sombrios, mas os compreendemos, os aceitamos, os reconhecemos como partes de nós. Muitas tradições espirituais falam desse momento como um despertar da consciência. No budismo Zen, por exemplo, isso pode ser associado ao momento em que o meditador percebe que seus pensamentos e emoções não o definem, né? Um desprendimento, um desapego do ego e do eu, né? No cristianismo esotérico, é a ideia da iluminação pelo Espírito Santo. No instante que o indivíduo começa a enxergar além das aparências e descobre a sua verdadeira essência, né? É quando há aquela transcendência, né? Você está acima de si. Mas cuidado, o albedo não é o fim, não é a iluminação final, é apenas o amanhecer. E aí muitos param aqui, achando, né, que já chegaram ao topo da jornada ou ao fim da jornada. A ilusão da iluminação pode ser um problema, porque é aí que você acaba retrocedendo se não tomar cuidado, né? Tem que lembrar que a jornada continua. E aí a última fase dessa transformação é o rubedo, que é a integração e a realização do ser. Se o Nigredo é o fim do ego, o albedo é o iluminar da consciência, o despertar, o rubedo é a realização, né? E aí nos tratados alquímicos esse estágio é simbolizado pelo rei coroado, pelo sol dourado, pelo momento em que o chumbo da alma finalmente se torna em ouro. No pensamento de Jung, o rubedo é a individuação plena, é a integração plena, né? Quando o ser humano integra todas as partes de si e acaba se tornando um ser autêntico, inteiro, verdadeiro. E aqui não há mais luta entre luz e sombra, porque o indivíduo não precisa mais negar nada e nem a si mesmo. Ele aceita a sua totalidade, a sua essência, a sua natureza, né? Ele tem discernimento, enfim. Mas o que isso significa, né, na prática? Significa que a vida deixa de ser um campo de batalha e ela se torna um caminho de expressão plena, de autenticidade plena, de felicidade plena. Né? Os medos se dissolvem, as expectativas externas perdem importância, a ansiedade diminui, o estresse diminui, as mágoas se desaparecem, né? E aí surge uma serenidade profunda, porque finalmente nos tornamos quem sempre deveríamos ser. Platão, em A República, fala sobre a jornada do homem da caverna para a luz do conhecimento. Esse é o processo alquímico descrito de outra maneira. Né? Dante, no final da Divina Comédia, atinge o paraíso. É a mesma coisa. Os mestres herméticos chamavam esse estágio de o casamento alquímico, onde o ser humano se une ao divino, né, dentro de si mesmo. E aí essa é a grande obra. E onde você está? Quando você olha para a sua vida,
Em que estágio dessa transformação você está? Lembrando que ela acontece várias vezes em ciclos ascendentes, mas a vida toda também é uma grande obra. Você está no nigredo, no meio do caos, vendo suas certezas se dissolverem? Você está no albedo, começando a enxergar com mais clareza, mas ainda tentando encontrar o caminho, ou já se sente, né, no calor do rubedo, na força do rubedo, na realização, no fogo do rubedo, né, onde tudo começa a fazer sentido e você finalmente pode ser quem você realmente é. Alquimia não é sobre o ouro material, é sobre o ouro da alma. E essa jornada, por mais que pareça difícil, é a única que realmente vale a pena ser trilhada. Né? Nada mais vale tanto a pena ser trilhada do que a jornada da transformação da própria vida. Bom, e é interessante, né, pensar nisso, porque, como eu disse ali atrás, eu acho que aqui a mensagem que eu quero deixar é que é muito importante que você saiba, você perceba que essa transformação do nigredo para o albedo e para o rubedo, ela ocorre tanto em ciclos pequenos, creio que em ciclos medianos, grandes ciclos e a vida toda como um ciclo. Então imagina que a sua vida é feita de pequenos momentos. Esses pequenos momentos têm nigredos que te oportunizam um albedo, que te oportunizam um rubedo. São os pequenos aprendizados através das pequenas experiências. Isso às vezes está no espaço de 1 ano, 2 anos. Mas eu penso que a gente tem também uma coisa num prazo maior, que é um desenvolvimento um pouco mais profundo, emocional, relativo a algumas mágoas mais consistentes, né? Um emprego, uma mudança na carreira, um fim de um relacionamento, enfim, algo um pouco mais nesse sentido, em que você entra num nigredo, né? Um processo doloroso um pouco mais profundo, que te leva para um albedo mais caloroso não, mais iluminado, né? Uma percepção um pouco mais ampla, e aí um rubedo mais realizador, mais forte, mais quente, mais caloroso, né? E aí eu acredito que existem grandes fases, né? É aquilo, né? Sei lá, o menino, o homem e o velho, né? Ou a menina, a mulher e a velha, né? O aprendiz, o mestre e o sábio, não sei, né? Então eu penso que também isso ocorre numa escala maior, e aí eu acho que nós vivemos nesses ciclos ascendentes, pequenos ciclos, ciclos medianos, mas que isso vai possibilitando uma ascendência maior, ou deveria ser assim, ou pelo menos você deveria buscar isso. Eu acho que essa é a chama, essa é a grande chama da vida, né? É você atingir o vermelho do rubedo final, que é o que vai, é o fogo que vai transformar o chumbo da sua alma no ouro da sua alma, é o seu santo graal, é aquilo que você precisava encontrar, é aquilo que não está longe, mas está profundo, está no alto, é aquilo que te aprofunda, é aquilo que te eleva, né? Então eu gostaria muito que essa mensagem fizesse sentido para você, assim como faz para mim também. E se você chegou aqui, eu gostaria de pedir que você, se você gostou, claro, do vídeo, que deixasse um like, né, que assistisse aos outros vídeos do canal, né, que também fizesse comentários, seguisse o canal, né, e que compartilhasse, né, para alguém que talvez possa precisar dessa reflexão. Para mim está sendo muito importante vir aqui todo dia fazer isso. Tem trazido um sentido de propósito muito grande para minha vida, de realização, de propósito, é aquele momento que eu converso aqui comigo mesmo, né? Porque eu tô sozinho, eu tô conversando comigo mesmo. Eu nunca sei se tem de fato alguém acompanhando verdadeiramente ou fazendo sentido ou não, mas para mim faz muito. E aí eu sei que fazendo para mim, eu gostaria muito que fizesse também para as pessoas, porque tem me feito um bem tremendo fazer tudo isso aqui. E aí vai gerando um senso de propósito, de necessidade de estar aqui e fazer isso, de compromisso, né? Uma coisa maior.
É fazer isso aqui porque isso aqui precisa ser feito, né? Um senso de propósito muito poderoso. E é um hobby também, é uma coisa que alegra meu coração. Então é isso. Gostaria que você refletisse sobre em qual estágio da sua jornada você está, qual pedra você é, pedra negra, pedra branca ou a pedra vermelha nesse momento, e o que te leva de um estágio para o outro, e o que dá sentido para você nisso tudo. E acima de tudo, eu gostaria que você sempre confiasse na jornada. E muito obrigado.